E aí, tudo bem? Feliz demais de você estar aqui, você ter adquirido a planilha. Eu espero muito que ela lhe ajude demais, certo? E que você consiga fazer seus quantitativos de uma forma mais rápida e precisa. Esse é o objetivo dela, certo? Vamos lá. Eu estou já com ela aberta aqui, e aí essa primeira aba é o menu, onde eu posso acessar todas as abas, certo? Da planilha, onde eu posso acessar a aba de cálculo de sapata, pilares, né? Figa baldrame, alvenaria, chapisco, reboco, embolso, contrapiso, esquadrias e laje treliçada. A gente indo primeiro para sapatas, certo? A gente tem essa planilha aqui, certo? Com as imagens. E aí, como é que a gente calcula? Essa parte em cinza, você pode alterar. Essa em branco é onde tem as fórmulas, certo? E aí, vamos calcular uma sapata, por exemplo. Né? Eu vou apagar essa daqui. Vamos calcular uma sapata de 1 metro por 1 metro. E aqui, ó, você pode ver A, B, aí, esse A minúsculo, B minúsculo. Você pode ver aqui abaixo, ó, o A maiúsculo quer dizer uma dimensão da sapata e o A minúsculo é a dimensão do pilar, do arranque do pilar. E aqui o H e o H0. Só você olhar por aqui. Então vamos lá. Eu tenho 1 por 1. Vamos supor que o pilar é 30 por 30, certo? A altura, o H0 e o H maiúsculo, eu vou deixar 20 e 50, certo? Deixar 50 e 20. Pronto. Aqui ele já calculou o volume de concreto dessa sapata, certo? E aqui, esse é o volume de concreto magro, né, que a gente sempre utiliza em, na sapata, sempre para nivelar sempre para não encostar o ferro, a própria sapata no solo, a gente sempre coloca camadas de concreto magro, certo? E aqui eu considerei de 5 centímetros, que é um padrão que os orçamentistas usam, certo? Aqui é o cobrimento de cada lado, considerei 3 centímetros, aí você pode 2,5, né? 2,5 de cada lado. Que aí fica 5 centímetros, somando os dois, né? A virada, essa virada é isso aqui, ó. Você tá vendo essa viradinha aqui da ferragem, da sapata? Pronto. É o que ela sobe, né, para cima. E aqui, vou colocar 10 centímetros. Pronto. E o espaçamento do eixo X e o espaçamento do eixo Y, que é justamente, ó, são quantas barras a cada quantos centímetros, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Você pode ver no cálculo estrutural, né? Então, eu tenho um espaçamento de a cada 10 centímetros no eixo X e a cada 12 centímetros no eixo Y. Pronto. Eu tenho 11,5 metros, quase uma barra de ferro, no eixo X, né? Que é esse aqui. E tenho 9,2 no eixo Y. Se ela fosse quadrada, o mesmo espaçamento, vamos colocar aqui ponto 1, ia dar o mesmo valor, porque ela é quadrada totalmente igual, não é isso? E aqui eu posso modificar a bitola do ferro. Se é 8 milímetros, se é 12,5 milímetros, por aí vai. Pronto. Aqui eu calculei o total de duas varas de ferro, certo? E aí ele vem para o resumo aqui. Você já tem um resumo de ferro por sapato, né? Você tem de ferro 12,5, 23 metros, com duas varas e dá um peso de 265,79 quilos. Ah, vamos supor que não é 12,5, é 10. Pronto, ele já vem para cá, já atualiza e o peso já modifica, entendeu?
Então, nesse caso, já é toda completamente automático. Pronto, isso aqui é o resumo da planilha de cálculo de sapatos, certo? Agora, nós vamos para a planilha dos pilares, certo? Que o funcionamento é bem parecido. As células cinzas é onde a gente coloca os dados e as brancas são as fórmulas. Então, vamos supor que aqui eu vou ter um pilar de 30 por 30, onde esse A e B você pode ver aqui embaixo, e tem o C, o cobrimento também. A altura do arranque do pilar, normalmente a gente coloca de 1,5 m, né? Mas vai depender da sua obra, às vezes dá 1,20 m, às vezes dá 2 metros, mas normalmente quando não se sabe a gente adota 1,50 m e já calculou o volume. O cobrimento C de cada lado, deixar 2,5 cm, quiser deixar 3, era só aqui, 3 centímetros de cada lado, vou deixar assim. O espaçamento entre o estribo, você pode vir aqui, onde tem o esqueminha do pilar todinho, certo? Espaçamento do estribo, o estribo, a armadura longitudinal e a virada dentro das sapatas, certo? Vamos supor que o espaçamento seja a cada 14, não sei, vai depender do seu cálculo estrutural. E a armadura longitudinal, qual a quantidade de varas que tem esse pilar? A gente coloca 8, por exemplo. E a virada de cada lado? Vai depender também do cálculo estrutural, mas normalmente é 20 centímetros de cada lado. Então, ou seja, esse pilar tem 13,6 metros, de uma bitola 10 milímetros, vou escolher aqui qual que me convém. E essa virada do estribo, né, você vai atribuir o quê? Quando o cara vai fazer o estribo, ele sempre deixa essa viradinha aqui, ó. Ele não deixa, se ele deixar aqui o estribo tamanho certinho, ele vai abrir. Então ele sempre passa por dentro da armadura, certo? Então aqui a gente considera 5,5 centímetros em média. Da bitola 5 milímetros e aí você tem um comprimento de 11,77 metros de estribo. Isso aqui é a parte de estribo, certo? Ou seja, então de ferro 10 eu tenho duas varas, ou 14 quilos, e de ferro 5,0 eu tenho uma vara, 11,77 metros, aproximadamente, né? Já que você não vai comprar 11,77 metros, você compra uma vara, beleza? Pronto, essa aqui é a parte dos pilares. Agora vamos para a viga baldrame, certo? A gente vai ver conforme o cálculo estrutural, conforme que você tem lá, mas vamos supor que eu tenha uma viga de 20 de largura por 40 de altura. E o comprimento dela, vamos supor que ela tem 20 metros, por exemplo, que o volume de concreto dela, o cobrimento da armadura, certo? E aqui nós temos a quantidade da armadura superior, certo? A parte de cima. Então aqui a gente dividiu a armadura superior e a inferior, certo? Então no caso eu considerei que tinha, vamos colocar duas na verdade, varas de ferro, 10 milímetros em cima, né? E a virada é aquela virada que ele faz tipo um gancho, né? Então, deixar de 12 centímetros, por exemplo, vai depender do seu cálculo estrutural também. E do mesmo jeito na armadura inferior. Vamos supor que na parte de baixo eu tenho 3 ferros de 12,5, certo? E aqui dá esse comprimento total, os dois, certo? Pelo estribo, vamos lá, a virada do estribo, que é aquele que eu expliquei lá nos pilares, o espaçamento entre os estribos da viga, vamos colocar cada 15,
e a bitola, que vai depender também do cálculo estrutural. Então, a gente tem o comprimento total disso aqui. Voltando para o resumo de ferro, é isso aqui, ó. Essas são as quantidades já automáticas. E vamos supor que você queira alterar a bitola de um aqui, vamos lá, tá, extrapolar aqui 25 milímetros, aqui já está, já calcular automaticamente. Beleza? Pronto. Essa aqui a gente fecha o nosso bônus de cálculo de ferragem, certo? Então, agora vamos para calcular alvenaria, chapisco e reboco, certo? Então, como é que funciona aqui? Normalmente, a gente adota alguns rendimentos por metro quadrado, que aí também vai depender da sua obra. Já é interessante, com o tempo, você fazer o próprio estudo da sua obra, né, da sua mão de obra, para ver como é que funciona isso aí, certo? Por exemplo, vamos lá. Para tijolo, a gente considera tijolo normal, 9 por 19 por 19, 25 tijolos por metro quadrado. Essa é a média que é aceita. Então, vamos supor que eu tenho uma parede de 5 por 3 de altura. Então, eu tenho 15 metros quadrados de alvenaria e eu tenho 375 tijolos nessa parede. E, pela questão do rendimento do cimento, a gente vê que, em média, por aqui, um cimento rende 32 metros quadrados de chapisco. Aqui eu já estou passando por chapisco, né? Chapisco não, a alvenaria, rende 32 metros quadrados. Então, utilizando o traço de um saco de cimento, um de cimento para 2 de cal, para 8 de areia, isso é em volume, certo? Isso é em volume. Então, aqui já está tudo convertido para volume, onde considerando que um saco de cimento ele tem 36 litros, ou seja, 2 latas, tá bom? Então, 2 latas de 18 litros, que é o que a gente usa normalmente em traço de obra, certo? Então, para um saco de cimento, para essa área aqui, certo? Com rendimento de 32 metros quadrados por saca, eu vou gastar 23 quilos de cimento, 0,03 metros cúbicos de cal e 0,14 metros cúbicos de areia. Ah, eu não uso esse traço, eu uso 1 para 2 para 6, não importa. Você pode colocar aqui 1 para 2 para 6. Cal, areia, e cimento, cal e areia. Então, você pode modificar a planilha conforme a sua necessidade. Ah, no caso aqui, a minha alvenaria, eu consigo fazer 35 metros quadrados com traço, né? 35 metros quadrados de alvenaria. Pronto, então você tem aqui, né? Ou então 30. E aí, para a gente ver, supor que a gente trabalha de 10 por 30, eu tenho 30 metros quadrados, o que dá exatamente os 50 quilos daqui, certo? Essa aqui é a parte de alvenaria, de assentamento de alvenaria. Partindo para a parte de chapisco, a gente faz também a mesma analogia, né? Quanto é que rende, em média, um saco de cimento, quantos metros quadrados ele faz, né? Então, normalmente é em torno de 30 a 35, vai variar também na sua obra. E aqui o traço que a gente normalmente usa para chapisco é de 1 para 3, certo? Então, o chapisco, ele é onde vai ter a alvenaria, ele vai ser chapiscado, né? Então, se eu tenho uma parede, ele vai ser chapiscado dos dois lados. Então, no caso aqui, se é 30 metros quadrados, aqui é 60 a área de chapisco. Então, conforme o traço e o rendimento por metro quadrado, esse aqui é o volume de cimento, e a parte de areia que você vai precisar. Lembrando que aqui essas unidades já estão convertidas, certo? Conforme o volume
porque no traço a gente tem que converter volume, aqui eu já converti tudo para a questão de deixar o cimento em quilos e a cal e a areia em metros cúbicos, certo? Então, o embolso, que é a parte onde vai receber cerâmica, eu calculo nessa outra planilha. E aqui o reboco. Aqui o embolso eu falo depois, e aqui vamos falar do reboco. O reboco, normalmente a gente usa em torno de 15 metros quadrados por saca, no traço de 1:2:6, cimento, cal e areia. Então, como a gente tem uma área de chapisco menos o embolso, que é o que? O embolso é onde ele vai receber o acabamento, a cerâmica, né? Então não precisa daquele acabamento do reboco. E a gente separa o embolso do reboco, a diferença é só essa. Às vezes nos livros eles fazem toda uma diferença e tal, mas na prática a diferença é só que o reboco é bem acabado e o embolso não, que vai receber cerâmica. Então, já para calcular a área de revestimento, a gente já separa a área de embolso. Já a gente chega nessa parte aqui, tá? Então, a gente diminuindo o reboco, que é igual ao chapisco, menos o embolso, né? A gente tem essa área de reboco e aqui, conforme o traço, a gente tem essas quantidades. Vamos supor que eu tenho dificuldade no traço, eu não sei, e aqui a gente tem algumas sugestões de traços, né, para sua obra, e o rendimento aqui também. E aqui você tem o resumo, tijolo, cimento, areia e cal, certo? Aí, bem aqui embaixo, tem o que? Área descontada de alvenaria, né? Que, ou seja, em áreas maiores que 2 metros quadrados, você tem que descontar o excedente, né? Então, se eu tenho uma janela de 2 metros quadrados e meio, eu vou descontar meio metro quadrado da área de alvenaria de tudo aqui, certo? Então, eu passando aqui para a área de esquadrias, eu vou colocar todas as esquadrias do meu projeto, certo? E aqui, vamos supor que eu já tenho algumas que eu coloquei de um projeto, só para exemplificar. E aqui, vamos supor, esse portão aqui tem 1 metro por 2,20. A área total dele dá 2,20. Então, eu desconto 0,2. Isso aqui, esse valor aqui é o que vem para cá, 6,08. Então, com isso, eu só calculo o que ele vai descontar, tanto de tijolo, de cimento, de areia e tudo. E esse aqui é o total com desconto. Entendeu? Então, é bem simples, né? Se quiser perguntar alguma coisa aqui embaixo, é só deixar nos comentários, que aí eu sempre respondo, certo? E essa aqui é a parte de alvenaria, chapisco e reboco. E aqui vamos passar para o embolso, né? Que também a gente tem os traços, né? Você pode utilizar o que você usa aí normalmente, né? Mesma lógica do reboco, onde eu utilizo mais ou menos um saco para cada 15 metros quadrados. Eu posso, dependendo do consumo da sua obra, se quiser estar 16 ou 10, não sei, vai depender aí. E aqui é só os locais onde vão ser colocados cerâmica, né? Vamos supor que aqui eu tenho um banheiro que ele tem, o perímetro dele dá 7 metros por 3 de altura, eu tenho 21 metros quadrados de embolso. Com esse traço, cimento, cal e areia, eu vou gastar 70 kg de cimento, 0,10 metros cúbicos de cal e 0,40 metros cúbicos de areia, certo? E aqui tem todo o consumo que você vai precisar. E aqui a gente tem já atrelado a isso o cálculo da massa cola, que vai depender de um fator. Se o revestimento for acima de 30 por 30, que ele é 900 centímetros quadrados, você vai precisar de dupla colagem, que é onde você coloca tanto na superfície quanto na face do revestimento. Superfície no piso, né?
quanto na face. Se ele for menor, você for 20 por 20, você só basta colocar em um local, só no piso mesmo. Porque se ele for, por exemplo, um porcelanato 60 por 60, ele tem uma área maior do que isso aí, né? Se eu colocar ele só na aplicação simples, só no piso, ele vai dar problema depois, certo? Então, se ele for maior ou menor, você escolhe e o consumo de massa cola vai ser calculado automaticamente, beleza? Pronto, essa aqui é a parte de embolso. Vamos agora para a parte de contrapiso. Não, embolso a gente já fez, contrapiso, né? Contrapiso, mesmo esquema, mesmo sistema de planilha. Quanto que um saco de cimento rende, né? Ou seja, o rendimento do saco de cimento por metro quadrado por centímetro. O que quer dizer isso? Certo? Isso quer dizer que eu tenho um rendimento, na verdade, de quilo, né? Eu vou ter um rendimento de 7,5 kg em 1 metro quadrado a altura de 1 centímetro, certo? Ou seja, se eu tenho aqui 1 metro quadrado, eu vou ter, né, 7,5 kg de cimento gasto, a altura de 1 centímetro. Então, se o contrapiso for 3 centímetros, ele vai gastar 22 sacos e meio. Então, essa faixa aqui, essa média, é quanto de cimento você gasta em 1 metro quadrado a cada centímetro que você coloca, certo? Então, se eu tenho a casa tem 80 metros quadrados e todo o contrapiso vai pegar 2 centímetros, você vai gastar 1.200 kg de cimento, que dá em torno de 1.200 dividido por 50, 24 sacas de cimento, certo? E aí você vai ter também o traço de cimento e areia. Você pode usar o que for mais adequado, o que tiver na sua cidade. 1:4, cimento e areia. E aqui é o cálculo que a gente faz, né? Esse é o consumo de cimento, esse é o consumo de areia. E conforme tem lá no embolso, aqui a gente já calcula também o metro quadrado não, o quilo de argamassa, que é onde vai ter contrapiso, vai ter cerâmica ou porcelanato, não sei. Então a gente já calcula o quanto vai pegar de massa cola. E a área de porcelanato é a área do piso, que você já calculou, certo? E aí a questão de esquadrias, eu já tinha falado aqui na parte de alvenaria. Aqui você calcula, você insere todos os dados de esquadria, né? Tem largura, altura, quantidade e o tipo, né? Alumínio, madeira, vidro. E aqui ela está resumindo tudo aqui no resumo dos materiais. Vamos supor que essa J02 ela não seja de vidro, ela seja de madeira, certo? Então, no caso aqui, eu posso colocar, né, madeira e colocar o tipo dela, né? Ontem eu tenho 12 metros quadrados de, de, de área de madeira, certo? Mas normalmente ele é de vidro, esquadria de vidro. Então aqui eu também posso alterar a bitola do vidro. Vamos supor um vidro de 6 milímetros, né? Que aí ele vem para cá, certo? Então com essa área aqui, todas as áreas calculadas, ela vai lá para a parte de alvenaria, que é aqui que eu já expliquei anteriormente, certo? E aí voltamos para o menu principal. Agora vamos ver aqui a parte de laje treliçada com tijolo Waltermano, beleza?
Vamos aqui. A gente separou aqui por laje. E nos dois primeiros itens a gente vai ver o lado maior e o lado menor, comprimento e largura. Vamos supor, né, que a laje seja 4 metros por 2. O lado menor sempre coloque aqui. Então a gente vai ter uma área de 8 metros quadrados. E aqui a gente tem a altura da capa, que é a altura acima do tijolo volterrano. Que você pode dar uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o tijolo volterrano, né, com altura, largura, comprimento, né, largura do tijolo e o eixo de treliça a treliça. Beleza? Então aqui a gente tem a altura da capa de 5 centímetros, pode ser 4, pode ser 6. Normalmente a gente usa 5. Aqui as dimensões do tijolo, a largura dele, o comprimento e a altura. Largura de 30, que é essa mesma aqui, o comprimento de 20 centímetros e a altura de 7, né, que é o tijolo que a gente utiliza aqui na região. E aqui a largura da treliça, uma treliça com largura de 12 centímetros, beleza? Então, o comprimento do trilho aqui ele vai ser determinado pelo menor vão. Então, como o menor vão é 2 metros, a gente vai sempre colocar a treliça nesse vão menor, entendeu? Então, esses 10 centímetros é o que? É o apoio de cada treliça, né? Eu coloco sempre 5 centímetros para apoiar em cima da parede, então 2,10. Nesse caso aqui, fosse 3 e para 3,10. Aqui eu tenho a quantidade de vigotas que eu consigo pela questão do vão, né? 4 metros vai dar 10 vigotas, 6 metros vai dar 15 vigotas, né? E aqui o comprimento total de vigotas, né? Se você quiser comprar de treliça, né? Vamos supor na obra, vou comprar só treliça e vou confeccionar a laje na obra. Então aqui eu vou colocar 10 metros quadrados aqui. Então eu vou ter um comprimento total de 50 metros de vigotas. Ou seja, você compra 50,40 metros de treliça, ou até 60 se eu não me engano, 60 metros, e aí você faz na obra. Ou se você for repassar um orçamento, você vai ter dessa forma aqui. Eu vou ter 24 vigotas de 2,10. Se aqui fosse uma laje de 5 por 2,50, né, tendo as mesmas características, aqui a gente ia ter 12 trilhos de 2,60. No entanto, a gente ia ter 81,6 comprimento de vigotas, total, isso linear. E aqui ele é separado por comprimento, né, 24 de 2,10, 12 de 2,60. Beleza? E aqui a quantidade de tijolo alterna que você vai precisar na obra. Beleza? Nessa laje que você colocar aqui. Beleza? E aqui o traço do cimento e areia que você vai usar na laje. Né? 1:3:3. Aqui tem alguns traços convencionais, mas aí você vai ver conforme. Aí na sua obra também você pode alterar 1:4, 1:3. Né? E aqui você tem o volume de concreto e o consumo de cada item aí, cada saco. Né? Consumo de saco de cimento, consumo de metros de areia, consumo de brita. Certo? E aqui o resumo de materiais. Clicando nessa parte, você pode voltar ao menu principal e fazer com as modificações conforme a sua obra, né? Então, eu espero que você tenha gostado aqui. Qualquer dúvida, você pode colocar aí nos comentários ou mandar uma mensagem que aí eu respondo para você. Qualquer erro que você encontrar na planilha também, você pode me falar que a gente corrige, certo? Então, brigadão, bons estudos, bons quantitativos e Deus abençoe você com muitos e muitos serviços. Tá beleza? Obrigadão.